Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho, nosso salmo responsorial, em vós está a fonte da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus hoje, pelo profeta Jeremias, na liturgia, reclama do povo que cometeu dois pecados. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Todo pecado vem a ser uma separação, uma ruptura com Deus. Abandona-se a Deus por nada. Deus que é água viva e que jorra para a vida eterna. Então esse é um grande pecado. Abandonou a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas rachadas. Queridos irmãos, o pecado é uma tentativa frustrada de saciar a sede, né? Com outras coisas, e então a consequência vai ser, obviamente, a morte. Se fugirmos da água, da fonte de água viva, nós vamos acabar em poças, águas empoçadas, águas lamacentas, águas estragadas. O pecado é um desperdício dos nossos valores mais preciosos. O afastamento de Deus traz consigo uma grande destruição. O pecado transforma a alma num verdadeiro terreno pedregoso, onde é impossível que a graça cresça e as virtudes se desenvolvam. Converte a alma em terra seca. O pecado converte a nossa alma, o nosso coração, em terra seca, endurecida e cheio de espinhos, como nós temos na parábola do semeador. O pecado, meus queridos irmãos, é o abandono das fontes de água viva para construir cisternas rachadas. Isso significa a nossa ruína, a nossa perda de Deus. Procurar compensações enquanto eu posso ter aquilo que é melhor na minha vida, o próprio Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o pecado endurece a alma para as coisas de Deus, nos afasta de Deus. No Evangelho da Missa, Jesus cita Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível. O pecado torna o nosso coração insensível. Porém, é preciso mudar essa situação. É possível mudarmos essa situação na nossa vida, essa situação desastrosa. Voltemos para a fonte de água viva que nunca se esgota. O empenho por estarmos a cada dia perto de Jesus e a luta travada e armada contra o pecado nos faz então voltar para esta fonte, e não ficarmos criando ou construindo cisternas que não podem conter, que não podem reter a água. O sacramento da confissão vem a ser o nosso auxílio nessa nossa luta diária contra o pecado. Ele restaura e purifica a alma, enchendo-a de graça, como realmente uma água viva que jorra do coração de Jesus. Não deixemos escapar a água viva que há em nós, o Espírito de Deus, que transforma a nossa vida, que dá vida à nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, voltemos ao Senhor de coração e experimentemos da abundância dessa fonte que jorra água para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.